No vídeo de ontem, a gente falou sobre a ligação entre a Sfirá de Chokhmah e a Sfirá de Malchut. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a aprofundar essa relação, vendo como é que a gente pode, de fato, trazer Chokhmah para Malchut, ou a energia de Chokhmah para o nosso mundo. Eu sou Yair Alon, e esse é o Zohar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Vayahel, hoje focando nos parágrafos 101 e 102 do Zohar, nono ano de leitura. Como eu falei antes da vinheta, o Zohar entrou agora numa seara de discutir como é que a gente se conecta com uma das firot mais elevadas da árvore da vida, que é a Sfirá de Chokhmah. E no vídeo de ontem, se você quiser dar uma olhada, né, para seguir o fluxo, ele falou que o estudo faz isso, né? Você se conectar com livros, você exercitar sua memória, você exercitar a faculdade de aprender, né? Agora, o Zohar continua explorando isso e ele vai trazer uma informação muito interessante, a meu ver. Ele diz o seguinte, a palavra nome, né, que aparece várias vezes, a palavra não, desculpe, o termo nome, né, que aparece várias vezes na Bíblia, é muito importante nesse processo de juntar Malchut com Chokhmah. Vamos entender por quê. O que é um nome? O nome é algo que você dá para um objeto que está criado, ou seja, um objeto que existe no nosso mundo, que a gente chama de Malchut. Então, quando você está nomeando algo, né, você está ligando com esse objeto no mundo físico, no mundo de Malchut. Mas, para você poder dar o nome desse objeto, você passa por um processo mental muito elaborado, que você não percebe, mas que você precisa saber categorizar aquele objeto. E saber das categorias do objeto, né, esse conhecimento, vem de Chokhmah. Então, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos supor que você está. Vou dar em dois casos, vai ficar bem claro. Uma criança, né, que está aprendendo a falar. Ela, num momento, ela começa a aprender o que, que é um cachorro. Né? Ou talvez não é um cachorro, mas au, au, né? A mãe vai mostrando e vai falando au, 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 au. E uma hora, essa criança consegue, com uma sabedoria que não é pouca, é o que eu falei, que a gente não percebe isso, mas não é pouca, ela consegue abstrair o que há de comum em todos os cachorros, ela cria uma categoria chamada cachorro na cabeça dela, e a partir dali, toda vez que ela vira um cachorro, ela sabe que é um au-au, que é um cachorro. E, obviamente, ela faz isso com tudo. Ela aprende o que é um gato, ela aprende o que é uma formiga, ela aprende o que é uma abelha, né? E por aí vai. Esta capacidade é muito alta. Se você não conseguir, talvez, se identificar com uma criança, pensa se você já estudou idiomas em alguma vez, é a mesma coisa, né? Você tem que aprender a palavra para um idioma, então você tem que lembrar, e você tem que entender como é que é a categoria daquele objeto agora no novo idioma. Algumas são muito fáceis porque são transpostas. Você tem a categoria cachorro no idioma português, tem a categoria cachorro no idioma inglês, hebraico, tal, tal, tal. Mas às vezes você vai encontrar categorias específicas de um idioma, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, o japonês tem um sistema específico de contagem, de acordo com o formato do objeto que está sendo contado. Então você tem que aprender categorias diferentes. E aprender essas categorias, o ponto que eu quero focar é esse, é uma capacidade de formar. Então você está trazendo energia de formar para Malchut, percebe? Esse é o segredo, inclusive, do fato de Adão ser chamado por Deus no Jardim do Éden a nomear os objetos. Sabe aquela famosa passagem? Deus coloca Adão no Éden, mostra para ele tudo que existe e fala: você que vai nomear as coisas. O nome que você der para as coisas vai ser o nome delas. E aí Adão teria dado então o nome, em hebraico, né? Árvore, cachorro, gato, peixe e por aí vai. Bom, então essa capacidade que nós temos de nomear é ligada a um alto intelecto nosso, que é a capacidade de formar, e é a parte mais alta da esfirá da árvore da vida. Mas falando desse modo, talvez você vai pensar assim, tá, mas Yair, então formar a gente conecta o tempo inteiro, né? Você vê que uma criança, como eu dei o exemplo, já está conectando. Quando eu estou aprendendo um idioma e novas palavras, eu estou conectando com formar. É e não é. De fato, a gente tem uma comunicação com Hormai bastante fluida neste aspecto de dar nome. Só que uma hora que a gente para de dar nomes, a gente fica estagnado nessa conexão. Eu dei o exemplo da criança, mas depois de uma certa idade, sei lá, 6, 7 anos de idade, essa criança já está alfabetizada, não seria bem o termo, mas vocabularizada, e a conexão com o Hormá dela fica um pouco mais fechada.
Percebe? Então a Kabbalah diz que a gente tem um contato muito intenso com Chokhmah no início da nossa vida e depois para. E a gente precisaria tentar reativar isso de algum modo. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Olha só que interessante, não sei se isso acontece com vocês. Apesar da nossa fluência num idioma, sempre vai haver alguma área em que a gente ainda não sabe nominar as coisas, ou dar nome para as coisas. Vou dar um exemplo, que até é um exemplo mais pessoal. Eu tenho, às vezes, eu sinto muita dificuldade de nomear emoções que eu estou sentindo. Né? Eu não tenho esse vocabulário, às vezes, muito fino. Por exemplo, como é que eu distingo entre ira e raiva e fúria? São só sinônimos? Não, não são. São energias diferentes, né? Você aprender a nomear essas emoções em você é muito importante. Não só porque você está aprendendo a se conhecer, e você estaria ganhando aí uma inteligência emocional, mas porque nos termos desses work que nós estamos vendo, você está ampliando a sua conexão com o Chokhmah. Então, por exemplo, você saber dar nome aos seus estados emocionais, como eu falei, eu estou dando aqui um exemplo pessoal, talvez sirva para vocês. Mas eu vejo que muita gente não sabe. Né? Se você pedir para uma pessoa parar para ela e perguntar assim, o que você está sentindo nesse momento, as pessoas não têm um vocabulário muito rico para descrever emoções. A gente, às vezes, é muito bom para descrever o mundo externo objetivo. Né? A gente é, digamos, muito treinado para isso na nossa sociedade, mas a gente não tem vocabulário muito rico para emoções, por exemplo. Tá? Talvez em algumas outras sociedades um pouco mais que nós. Vamos dar outro exemplo. Talvez você não tenha ainda um vocabulário muito rico para expressar sentimentos religiosos, que são inclusive ligados a Chokhmah, né? Você tem muito claro o que é o conceito de Deus, o que é o conceito de anjo, o que é o conceito de vida, morte, reencarnação, existe, não existe? Esse tipo de coisa. São só termos que você sabe que existem na língua, né, que estão lá no dicionário registrado, ou esses termos têm um significado factual para você, percebe? Quando você ouve uma palavra como Deus, por exemplo, que é uma palavra super carregada, né, de significado, o que quer dizer para você? Se é um termo, por exemplo, muito abstrato, talvez esse termo Deus não está te fazendo a conexão com Chokhmah, percebe? Porque esse termo não está denominando algo concreto e factual para você. Parte do trabalho da Kabbalah vai ser, nesse aspecto, dizer, você tem que saber o que Deus significa para você. Né? Você tem que ter uma relação pessoal com esse Deus, esse termo Deus. Não é usar Deus como a sociedade usa, como teu pai e tua mãe usam. Você tem que ter a relação pessoal com o termo Deus. Então, se a gente ampliar essa discussão, e eu desculpa se ela está ficando um pouco filosófica, mas é isso, você tem que ter essa relação pessoal com todos os termos da sua língua. Né? Você tem que fazer o que Adão fez no paraíso e saber dar nome para as coisas. E ter uma relação pessoal com os nomes da língua. Né? Como a criança faz quando está aprendendo o idioma, que nós fizemos, como Adão fez, como o estrangeiro faz. E não deixar que esse processo, como eu falei, fique congelado, né, à medida que a gente fica adulto. Esse processo tem que estar sempre continuando. Então, essa capacidade de nós nomearmos o nosso mundo é importantíssima por vários motivos, mas principalmente porque nos liga com Chokhmah, com a sabedoria divina, com a esfera mais alta da árvore da vida, e a gente pode traduzir, é basicamente o mesmo que dizer, expande a nossa consciência. Um bom dia a todos e tudo de bom.